Olá, pessoal. Eu sou a Magna. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre medos. Vamos conversar um pouquinho sobre medos? Você tem medo de quê? Você sabia? Olha que interessante essa informação sobre medo. A grande maioria dos nossos medos, eles são aprendidos. É isso mesmo, a gente não para pensar, né? Por que a gente tem medo? Às vezes a gente até para e aí a gente lembra de uma experiência que a gente passou, onde a gente começou a ficar com medo de determinado objeto. Mas, olha que coisa muito interessante. Alguns medos, eles não são aprendidos pela experiência. Eles são aprendidos pela observação. Como a gente vai observando. Bandura é um psicólogo e ele tem uma teoria chamada teoria da aprendizagem social. Essa teoria diz que a gente aprende pela observação. Existem alguns experimentos feitos com criança que aprendem comprovando como elas aprendem observando adultos, a reação de adultos diante de algumas situações. Um desses experimentos é o experimento do João Bobo, que as crianças observavam uma pessoa adulta agredindo o boneco. E a criança assistia a essa agressão. Esse tipo de aprendizagem foi chamada por esse psicólogo Alfred Bandura por modelagem, onde a criança tem o adulto como um modelo para a sua aprendizagem. Ela modela o comportamento do adulto e ela vai ter posteriormente o mesmo tipo de comportamento, até mesmo o mesmo tipo de sentimento de agressividade em relação ao experimento do boneco João Bobo. Então, em relação aos medos, né, a grande parte dos nossos medos foram aprendidos desta forma. Não necessariamente, especificamente, passando por uma experiência a respeito de algo que gerou medo, mas observando os adultos, como eles reagiam a algumas coisas, alguns objetos que lhes geravam medos. Quais são os adultos que são mais influentes na aprendizagem da criança? Os pais são os maiores influenciadores da aprendizagem emocional da criança e a aprendizagem emocional do medo, porque o medo é uma das emoções consideradas básicas, né, por muitos estudiosos de emoção. Então, os pais, eles são considerados para a criança como uma das maiores autoridades, é o que tem o maior peso para a influência em como uma criança aprende. É só a gente pensar se a gente tem algum medo hoje e que a sua mãe também tem, né? Ou seu pai também tem alguma coisa assim, né? Se você tem alguma coisa desse tipo, você aprendeu observando o comportamento dos seus pais ou de outra pessoa, da família, outra autoridade, professor, que tinham influência. Qual a intensidade dessa influência vai ser o maior tipo de aprendizagem. Uma criança, quando ela é pequena, né, quanto menor é, mais aprende, né, as reações dos pais, ela tem uma capacidade instintiva para aprender com os pais. Então, esse experimento do João Bobo chegou à conclusão de que as crianças aprendiam através de uma modelagem, por observação. E uma outra experiência também, com outros dois psicólogos, também verificou essa capacidade da criança aprender por observação especificamente do medo. Essa
experimento do João Bobo foi a aprendizagem da agressividade. As crianças se tornavam agressivas vendo uma pessoa agredindo o João Bobo. Eu não vou explicar o experimento todo aqui, né? O experimento, ele teve várias fases, né? A gente está falando rapidamente nessa conversa sobre o medo. Em outro momento eu explico essa experiência completa, né? E como a criança vai aprendendo de acordo com as informações que estão passadas, logo depois dessa aprendizagem influencia diretamente no comportamento futuro da criança. Mas esses outros dois psicólogos canadenses, eles fizeram uma experiência com 30 crianças pequenas e diretamente com a emoção de medo em objetos específicos. Foram feitos com um objeto de borracha, que era uma cobra de borracha, e uma aranha. E curioso é que esses objetos de borrachas nem tinham a intenção de parecer com uma cobra verdadeira e nem com uma aranha verdadeira. Elas eram coloridas, né? Uma cobra roxa e uma aranha verde. E qual era a aprendizagem? A mãe da criança era orientada a reagir no contato com esses objetos de maneira muito assustadora ou com medo. Em outro momento, a mãe era encorajada, era orientada a reagir diante desses dois animais de plástico de maneira positiva, sem demonstrar medo. Então foram feitas de várias formas e também de reagir de forma neutra. O que foi constatado, concluído por esses psicólogos, que era possível saber com antecipação qual seria a reação da criança. Como? Pelo comportamento das mães. Então é muito comum, principalmente na escola, falar a criança é assim por causa dos pais. Muitas vezes elas estão modelando o comportamento dos pais, sim. É bastante curioso, então os pais têm que tomar bastante cuidado com qual é o comportamento que tem diante dos filhos pequenos, porque eles estão aprendendo observando você.